Para mim mesmo. A gente fala aqui no microfone, e esse aqui é para o pessoal de casa, e a gente está gravando, então. E na sequência da reunião, a gente sempre coloca o canal do centro no YouTube e no canal do centro no Facebook, tá bem? Por isso que a gente se Ótimo, manifesta. fica Então, onde mesmo? aproveitar que começou a gravar aqui, para dar as boas-vindas para quem está em casa, assim como eu já dei as boas-vindas para todos que estão aqui. Eu estava falando aqui com todo o pessoal do centro, a respeito do funcionamento da casa, e, nesse sentido, a gente vai só lembrar, e hoje é a terça-feira do mês, então é o dia de estudo do Livro dos Espíritos, tá? E antes da gente começar esse estudo, que a gente faz a leitura da questão, faz a leitura da resposta que os Espíritos deram, e, na sequência, a gente conversa sobre essa resposta. E se alguém quiser fazer alguma questão, se alguém quiser fazer alguma observação, seja de casa, seja aqui, fique à vontade. Hoje é o dia de estudo, tá bom? A única coisa que eu vou pedir é, se for alguém daqui, para poder fazer a pergunta, deixa eu chegar o microfone primeiro para poder gravar direitinho, tá bom? E agora, antes de tudo, a gente vai fazer a nossa oração para poder começar a nossa reunião de hoje. Sim. Deu 7h30, né? Deu. Então, vou pedir para todos fecharem os olhos. Vamos respirar fundo e soltar bem devagarinho. E com muita paz no coração, nós elevamos nosso pensamento a Deus, que é o amor, a misericórdia, a bondade. Pedimos que abençoe os nossos trabalhos de hoje, que oriente os nossos oriente os nossos pensamentos, que nós possamos estudar da melhor forma possível. E que todo esse aprendizado possa ser discutido no nosso coração e que nós possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, nossa caminhada. Espíritos que somos, aprendizes que somos. Treinamos nosso pensamento à divina luz, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos enlaça no seu amor infinito. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Sim. Ah, não, essa mesma música, nenhuma outra. Então, a gente está. Nós estamos, como vocês já sabem, nós falamos agora há pouco, nós seguimos há vários anos estudando o Livro dos Espíritos. E nós vamos devagarinho, em questão por questão. Às vezes, gente, nós conseguimos estudar uma questão durante a noite. Então, nesses anos todos, a gente ainda está na questão de número 429. Vai ser essa de hoje, tá? E esse capítulo que está sendo estudado atualmente é o capítulo que fala sobre a emancipação da alma. E esse capítulo ele tem alguns subitens, e o subitem em que nós estamos é o número 5, que fala sobre o sonambulismo. Nós vimos, então, nas reuniões anteriores, e falando sobre sonambulismo, relação com sonhos e tudo mais. E acontece que nessa sequência, só para retomar um pouquinho aqui, a 428 perguntou assim: qual é a causa da clarividência sonambúlica?
Então, os espíritos responderam que isso significa que é a alma que veio. Tá? Essa foi a questão anterior. Posso lembrar que a gente falou antes de estudar isso, sobre o sonâmbulo lá. Que eles estão se referindo como sonâmbulo, atividade sonambúlica nesse caso? Então, mas aí ele já é posterior. Bom, você não quer dar uma palavrinha? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, antes da gente entrar nesse capítulo, vamos só nos lembrar que, como se refere a sonâmbulo aqui, não está se referindo somente àquela pessoa que acorda à noite, que vai andando assim, com o olho fechado, a gente vê no desenho. Está se referindo a atividades pelas quais o corpo fica quase que como um, um robô do espírito. E o espírito vai guiando o corpo, vai andando, vai fazendo. E isso também é um tipo de mediunidade que acontece. Então, as regras que falam, as explicações que falam aqui, têm a ver não só com a figura do sonâmbulo que acorda à noite, sai, abre a geladeira, e sobe, desce, não lembra de nada, como também com médios com atividade sonambúlica e por vezes, conosco mesmo em determinadas situações. Tá bom, gente? Essa é a observação que eu queria fazer. Fala, querido. Tem relação também com quando a pessoa ingere álcool e aí na frequência pode fazer. Você pode repetir a pergunta para mim? É, se isso tem referência também, por exemplo, quando a pessoa ingere álcool, isso fica vulnerável a ações espirituais. É, tem relação com isso também? Não? São coisas diferentes, né? A relação, a relação que você pode colocar é uma relação no sentido de a pessoa que se entorpece com o álcool ou com qualquer outra droga, né? Ela voluntariamente está criando um mecanismo de fuga, está, digamos assim, perdendo os filtros totais e, inclusive, se abrindo para perturbações espirituais das mais diversas, né? Isso é muito comum. Essa pessoa, quando está no seu estado normal, é uma, e quando está embriagada, é outra, e às vezes você não reconhece a pessoa. Nossa, não é possível e tal. É porque aí ela não está falando só por ela. Ela está acabando falando por outras pessoas que entram na mesma frequência que ela. O sonâmbulo é diferente. Quer falar um pouquinho, Fran? Pelo que os espíritos responderam, quando a pessoa está dormindo, normalmente acontece durante o sono, acontece que o espírito entra em repouso, o corpo entra em repouso. E acontece, pode acontecer de o espírito, estando preocupado com alguma coisa, ele vai se utilizar do corpo como se ele se utilizaria de algum objeto qualquer. Mas ele não guarda a consciência em relação ao que está acontecendo ao redor dele. É como se ele estivesse, pelo que eu entendi, é como se ele estivesse meio entorpecido. Ele só se levanta, a pessoa levanta, o corpo está levantado, mas é como se ele estivesse utilizando um material. Não chega no nível do cérebro da consciência. Por isso que ele não se lembra de nada depois. Mas é um estado muito diferenciado. Não é fácil da gente entender. Eu custei para poder entender e esse foi o meu entendimento, embora eu nem consiga também explicar totalmente. Mas, basicamente, o que está sendo dito aqui pelos espíritos é o estado de sonambulismo é um momento em que o corpo, estando em repouso, é utilizado pelo espírito porque ele está preocupado com alguma coisa, está pensando, mas ele não registra, ele não está consciente daquilo que está acontecendo ao redor na casa. Então ele levanta, de repente tem pessoas que vão falar com ele, a família, uma mãe, um filho, né? Vai falar, o filho fala, ele não registra aquilo, porque ele está num estado meio alterado de consciência nesse sentido. Ele só está se utilizando do corpo para poder se movimentar. Mas ele não está acordado.
Entendeu? Exatamente. Ele só está se utilizando porque ele está no outro patamar de consciência. Isso é um sonambulismo em que acontece isso. Agora, quando há uma questão de a pessoa ingeriu uma droga que é considerada lícita, no caso da bebida alcoólica, né? Nós temos drogas lícitas e ilícitas. As lícitas são cigarro, bebida alcoólica né? E outras que são ilícitas, ilegais. Mas, se a pessoa bebe até chegar no estado tal de alteração da consciência, e ela vai fazendo as coisas, e briga, sei lá, fazer qualquer coisa, quando ela dorme, apaga, vamos dizer assim, e depois quando ela acorda e ela não se lembra de nada, não tem a ver com sonambulismo. Tem a ver com alteração do corpo físico causada pela droga, pela substância química. Tá? Fala. Deixa eu concluir. Peraí, Ainda a respeito, eu já passei por isso, mas ainda a respeito da tua pergunta, são coisas que o sonambulismo tem a ver com a mediunidade, como o Nicolau colocou. A pessoa que ingere qualquer tipo de droga, álcool, por exemplo, do ponto de vista espiritual, o que ela cria é um problema de sintonia. Ela atrai espíritos que têm o vício daquela droga que ela usou. Então, se é álcool, atrai espíritos que, quando encarnados, tinham o vício do álcool. Então, estabelece a sintonia, atrai esses espíritos, e a pessoa que ingeriu a droga, que ingeriu o álcool, ela vai sofrer os efeitos disso, porque, na verdade, ela está compartilhando tudo isso com espíritos, e não são espíritos de luz, né? São espíritos que se valem do encarnado para ter a sensação que o álcool gera em quem está encarnado. O espírito tem essa sensação, se acerca dele. Não tem nada a ver com sonambulismo. O sonambulismo tem relação com a mediunidade e é esse processo que a Fran colocou e que o Nicolau colocou, né? É um processo individual da pessoa e quando ela tem a questão do sonambulismo, então ela vai se valer do corpo inconscientemente para resolver alguma pendência que está gerando uma preocupação nela ou coisa assim. Não sei se eu consegui ser claro, mas a diferença é bem nítida nesse sentido, tá? Você já vai perguntar, tá? Outro dia, eu acho que eu passei no grupo nosso aqui um videozinho, não lembro se era do Instagram, de onde era, de uma pesquisa da USP que analisou médicos, o Departamento de Medicina e Espiritualidade da USP, analisou médicos e descobriu que existem alterações genéticas nos médicos. Os médios com uma imunidade mais aflorada, né? Então, o sonâmbulo, ele é um médium, e é um médium. Então, diferentemente do alcoólatra, digamos assim, que procura um meio artificial para provocar aquilo, aquela fuga, certo? O sonâmbulo, ele tem na sua composição fisiológica, ele tem na sua hipófise, na glândula pineal, ele tem mais cristais do que as outras pessoas. Então, isso acontece naturalmente. É óbvio que aquilo veio pela predisposição física, não veio por acaso. Na maior parte das vezes, as pessoas que têm essa predisposição física, porque todo mundo tem glândula pineal, né? Ou seja, todo mundo tem um grau de mediunidade. Todo mundo. A glândula pineal, ela é como se fosse uma antena que serve de conexão com o espiritual, né? Inclusive, é pela glândula pineal que se consegue distinguir noite, dia e assim por diante. É como se fosse um radar. Antigamente, a medicina achava que a glândula pineal era uma glândula que não tinha sentido, só tinha importância até a puberdade e tal. Hoje mudou completamente. Hoje já sabe que ela tem uma função sensorial importantíssima, né? Então, todo mundo tem glândula pineal. Todo mundo tem um grau de mediunidade. Mas alguns têm uma composição da glândula pineal
com mais cristais que permite uma sensibilidade maior. Por que eles vieram com essa composição? Eles vieram normalmente porque eles pediram para vir, para poder usar, digamos assim, essa capacidade em prol do próximo. Todas as pessoas que têm essa sensibilidade maior, a esmagadora maioria, pediu para vir com isso, para poder ajudar a sua própria evolução. Então, é uma diferença bem grande daquela pessoa que quer, de alguma maneira, um subterfúgio para se desligar da realidade, né? A gente tem que sempre lembrar, né? A nossa encarnação, estou me estendendo um pouco, porque isso é muito importante. A nossa encarnação não foi uma coisa que ocorreu ao acaso. Ah, eu caí aqui, de repente. Nossa encarnação, como a Fran sempre fala, se fosse um software, seria Ultra, Hiper, Mega, Blaster, Super. Porque dependeu de um monte de circunstâncias estarem em congruência para que ela pudesse acontecer, e ela só acontece quando a pessoa que reencarna tem total possibilidade de progresso. Ninguém reencarna para dar errado. Não existe isso. O que acontece? Ainda a gente conversava isso domingo no Evangelho de Casa. E eu conversava hoje na minha psicoterapia, né? Uma coisa que é óbvia para os psicólogos, né? Nós repetimos padrões de comportamento. É muito difícil quebrar um padrão de comportamento. A gente, às vezes, vem agindo de determinadas formas quando acontecem determinadas situações, e a gente quase sempre repete aquele tipo de reação, repete aquele tipo de reação, repete aquele tipo de reação. Quando nós reencarnamos, a gente reencarna porque temos possibilidades de quebrar aquele padrão de comportamento. Mas, quando chega aqui, a gente às vezes se distrai e relaxa. E aí, acaba às vezes pegando mecanismos de fuga e assim por diante. Desculpa me estender muito, mas algo me disse que era importante acentuar isso. Mas diga lá, você queria falar? Pergunta bem. Eu estou até com vergonha de perguntar. Imagina, pelo amor de Deus. Não, falando sobre o budismo, me desculpe, porque para mim é difícil entender como a Fran falou, assim, eu não consigo me localizar, na verdade, assim, né? Mas, pegando o gancho aqui, quem fala dormindo, entre categorias, sonambulismo, sono ou não tem? Normalmente, sonambulismo. Chega a ser sonambulismo. Sonambulismo. Obrigado. Quase todos nós temos alguém que tem sonambulismo na nossa família. É mais comum que a gente pensa. Assim, acho que se a gente pudesse dedicar mais essa vida assim, sonambulismo é sempre uma manifestação de mediunidade, tá? Então, assim, os espíritos responderam: o que é o sonâmbulo? Como é que o sonambúlico vê? É a alma que vê, é o espírito que está vendo, é o espírito que está agindo. Só que entra num estado tal que ele, às vezes, se levanta, anda, faz as coisas em casa, às vezes até sai. Na vez anterior, alguém falou né, da família que saía, a criança levantava, tinha que ter cuidado, senão ia embora. Por quê? Porque o espírito ele está num estado tal, né, aquela condição, ele não está percebendo o mundo exterior. Ele entrou num transe, ele entrou numa crise, vamos chamar assim, tá? Então, é isso. Ele está, o corpo está em repouso, o cérebro está repousando e tudo mais, mas é o espírito que está movendo aquele corpo, né? Né? Não é muito simples a gente entender, né? Mas vamos adiante um pouquinho nas questões que talvez possam variar um pouquinho mais, tá? Deixa eu só falar mais uma coisa. Como a gente consegue controlar uma mediunidade descontrolada? Ou, por exemplo, eu tenho ataques de sonambulismo e às vezes vou parar no meio da rua. Normalmente, solução em 100% dos casos
trabalhando em prol do próximo, exercendo alguma atividade caritativa e procurando nessa atividade estar usando sua mediunidade. Mas vamos prosseguir que aqui vai dar mais exemplos, inclusive. Como você falou para recordar, a primeira questão que a gente viu sobre esse item, que é o sonambulismo, é essa toda que nós falamos agora. Depois, na questão seguinte, falou sobre se tem alguma coisa a ver, o chamado sonambulismo magnético, tem relação com o natural. Aí eles disseram, o sonambulismo magnético é a mesma coisa do natural, só que ele é provocado. Então, pode ser provocado, inclusive, tá? Então, tipo hipnose, alguma coisa nesse sentido. Já viram pessoa hipnotizada? Basicamente provocou um sonambulismo na pessoa. Ela fica agindo, o corpo está andando e tudo mais, mas ela não está com a consciência aberta, ela não está percebendo ao redor. Tanto é que depois não se lembra do que fez, do que falou. Tá? E na sequência ele diz assim, qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, basicamente é isso, tá? Se a pessoa está no estado de sonambulismo, ela está num transe mediúnico, numa crise mediúnica, então ela está usando o corpo, mas ela não vai se lembrar, tá? Aí na sequência de questões aqui a gente vai ver por quê. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? E os espíritos responderam o seguinte: que não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Nossos órgãos são muito grosseiros os espíritos, né? Os órgãos físicos, né? Material. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Bom, aqui uma pergunta, né? Como é que ele pode ver através de corpos opacos? Existe corpo opaco. O espírito vai ver como se a gente fosse tudo transparente, né? Então, basicamente, essa é a resposta que foi dada. A próxima pergunta é um complemento dessa. Qual é pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem essa faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, a pessoa entra no estado de sonambulismo, ele vai ver coisas que a gente, no estado, né, acordado aqui, não enxerga. Porém, nem tudo ele vai poder dizer depois, ou poder até ficar com isso na consciência. Ou mesmo poder ver, nem tudo. Nem pode ver mesmo, não consegue ver. Qual é a... Agora, vejam como a pergunta diz. Por que Deus deu essa faculdade? Para que Tem um fim útil. Tem um fim útil. Isso é. Por que a gente não tem lá mais cristais de apatita dentro da nossa glândula pineal? Todo. Um fim útil. Um fim de nós progredirmos. E como é que a gente vai progredir? Se a gente não lembra exatamente para quem que a gente tem que ajudar. Né? A gente nasceu esquecendo das outras vidas, ainda bem, né? Então, como? Fazendo bem indistintamente. Ajudando indistintamente. Por isso que a bandeira de Jesus e a bandeira do Espiritismo é fora da igreja não há salvação? Não, não é essa bandeira. Fora da caridade não há salvação.
Por quê? É a maneira de nós progredirmos. Então, aquele dom mediúnico, ou aquela sensibilidade maior, uso para trabalhar, para ajudar o próximo. Então, gente, de casa, o pessoal está bem aí? Uhum. Tudo bem? A gente está deixando o Adriano falar, né? Adriano está quietinho. Adriano? Acorda, Adriano. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Os espíritos responderam: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe reconheceis, somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. E essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamas crise, ele lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Segundo o meu entendimento nessa resposta aqui, vamos sempre lembrar, quem está respondendo é um espírito desencarnado, tá? Então, ele está sempre chamando a gente de vocês, de vós e tudo mais. Nós somos os encarnados. E aqui, quando ele diz assim, o que é ele? Ele quem? O sonâmbulo, né? O sonâmbulo. O que é ele? Como nós, os espíritos desencarnados, um espírito, mas que está encarnado para cumprir a sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós falamos, inclusive aqui um pouco antes, a gente já falou, nós estamos aqui encarnados para nós aprendermos. Nós temos que aprender o tempo inteiro. Né? E as situações pelas quais nós passamos vão nos trazendo as experiências e cabe a nós tirar o aprendizado de cada uma delas. Por mais que muitas delas nos tragam os sabores e a gente não gosta e assim, a gente se pergunte, né? Por que que eu estou passando por isso? Mas eu sou uma pessoa tão boa, me esforço tanto, mas por que que eu estou passando por essa dificuldade? Outras vezes a gente se pergunta, mas eu já passei por essa situação tão parecida antes, de novo está repetindo esse tipo de teste? O que é que Deus está querendo que eu aprenda? O que Deus está fazendo comigo? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Não é assim que a gente pergunta muitas vezes? Mas o que eu fiz para merecer isso tudo? Bom, a gente não tem E se não pergunta, sente, né? Sente. Só não pergunta, pensa, né? né? Você exatamente pensa. Pode não fazer a pergunta verbalmente, mas por dentro pensa. O que eu estou passando por isso? E a gente vai aprendendo com o tempo que a pergunta mais adequada, na verdade, não seria o porquê, né? Porque a gente não precisa saber mesmo da razão, do motivo. Talvez se a gente soubesse o motivo, a gente nem suportasse. Né? Então, a gente, na verdade, vai aprendendo com o tempo que a gente precisa aprender a perguntar para quê? Qual a finalidade? Para quê? Qual a finalidade dessa situação, desse teste, dessa questão que ela fala que está passando? Que é grave, que é dolorosa, que é difícil, que é custosa, que me dói, que machuca. Para quê? O que eu preciso aprender com isso? E aí a gente devagarinho, a gente também, às vezes, não vai nem saber por quê, nem para quê. Mas, às vezes, inclusive, a gente vai precisar de um tempão para poder chegar a determinado momento, olhar para trás e falar assim, não. Se eu não tivesse passado por aquela situação, hoje eu não faria o que eu estou fazendo. Porque eu passei aquilo que hoje eu estou
fazendo tal coisa, porque eu fui demitido do emprego X, que eu tive que me ressignificar, né? A palavra é bem atual hoje em dia, eu tive que me ressignificar, me jogar para poder fazer outro tipo de atividade. Olha só, e agora eu estou no sucesso aqui, né? Passei por tanto apuro, quase entrei em desespero de estar desempregado. E aí, olha agora, se não tivesse acontecido aquilo, eu não disse tanto aquele chefe que me pegou no pé, ou o colega que puxou o tapete, que pegou a promoção que era minha, né? Enfim, a gente vai sempre se perguntando isso. Então, a gente está aqui para poder aprender. Então, significa, nós somos todos espíritos imperfeitos. E no caso do sonambúrico, que é o tema daqui, desse capítulo, ele está falando de uma pessoa que tem essa faculdade ou tem essa característica de eventualmente entrar numa crise sonambúlica, né? E ela vai falar algumas coisas até durante esse momento, e depois ela não vai se recordar. Ela vai falar coisas que eventualmente ela nem tem capacidade para poder manifestar. Às vezes as pessoas falam usando um vocabulário que nem é próprio dela, não tem muito esse conhecimento. Mas é por quê? Porque nesse estado ela tem um tipo de acesso, ela pode saber coisas ou pode ficar sabendo, ser revelado a ela, só que ela não tem autorização ainda, dentro desse invólucro grosseiro, de estando no estado de vigília, né, o comum da gente, de acordados, ela se lembrar daquilo. Então, na sequência da questão, a gente não vai vendo mais nesse sentido, né? Adriano quer falar uma coisa. Fala aí, Adriano. Põe ele na tela, Adriano. Não acordei, viu, ô, Nicola? Enfim, né? Tava ruim. Estava no estado de sonambulismo. Tava no estado alterado aí, você. Isso aí. Então, vocês estão me ouvindo bem? Vou aumentar, peraí. Pode falar, Adriano. Então, o que acontece, né? Os processos, né? Quando você fala do estado sonambulismo magnético, tem a questão de duas formas. Uma é, como você falou, até a questão da hipnose, né? Você induz a pessoa a esse estado alterado de consciência e ela tem movimentos, tem pessoas que conseguem fazer com que uma pessoa coma uma cebola achando que é uma maçã. Então, como o seu corpo, as suas sensações são induzidas de outra forma. Ou estado catatônico, você fica parado seu corpo tudo trava como se fosse uma tábua mesmo. E isso a gente vê em alguns estados com algumas pessoas com esquizofrenia, né? Que elas ficam catatônicas e travadas em algumas situações. É, e geralmente o sonâmbulo ele tem uma capacidade de mediunidade que é totalmente inconsciente. Então, muitas vezes, onde acaba sendo usado esse indivíduo para um processo de psicografia, que é de forma livre, onde ele não tem controle nenhum, o espírito vem, tem o processo da incorporação, e ele não traz consciência nenhuma. E muitas vezes esse tipo de médium escreve, inclusive, em outras línguas, porque passa de forma totalmente inconsciente para ele. Então, assim, a incorporação, a maioria dos médiums, eles têm uma incorporação consciente, ele tem uma questão, uma consciência, às vezes atrapalha até demais essa consciência, né? Porque gera-se um monte de dúvida no próprio médium para saber se é ele, se é o pensamento dele, se não é, se não é, se é o que eu estou falando, se é o que eu ouvi falar. Mas esse tipo de mediunidade do sonâmbulo, ele não tem essa dúvida, ela passa. O indivíduo, da mesma forma que ele, no sonambulismo, ele dorme e faz os movimentos durante o dia, come, ou vai, abre a porta,
quando ele entra no estado mediúnico, ele também não tem lembrança nenhuma. Então, o fenômeno aonde você traz, aí está respondendo até a pergunta, acho que foi o Nicola que fez, o que fazer, né? O que esse ser deve fazer nesse estado de sonambulismo, né? É, tem duas situações. A maioria das pessoas buscam a questão da medicação, aonde leva um sono. Agora, há medicações que também levam você a um sonambulismo magnético, que você, eu mesmo tinha um paciente que ele estava tentando fazer um processo de regime e tudo mais, aonde ele tomava medicação para dormir e ele reclamou para o médico que estava engordando com a medicação para emagrecer e para dormir. Aí a mulher dele falou assim: Mas é lógico, você toma o seu remédio, deita, dali a meia hora você levanta e come um pacote de doce. Como é que você acha que você vai engordar? Ou como que você acha que vai emagrecer, né? Então, assim, o indivíduo, ele era induzido através do sono, ele levantava, comia, deitava de novo e ele não percebia. Então, assim, é um processo de sonambulismo magnético induzido à medicação. Então, há também essa forma. Agora, a melhor forma de se trabalhar esse processo é a pessoa servir. Servir como um canal. Na verdade, ele é um canal, né? Ele só precisa estar ali conectado, ter um ambiente adequado, ter um lugar adequado, onde ele possa, inclusive, estar protegido, né? Espiritualmente, inclusive. Que é a maior importância para esse tipo de mediunidade é você estar protegido, é você estar ali acolhido, né, dentro de um centro espírita, para onde você possa auxiliar todo esse processo. Então, dentro desse campo, né, do sonambulismo, nada mais é que um estado alterado de consciência, onde o indivíduo faz coisas que ele não se recorda ou que ele nem teria consciência. A gente vê algumas situações onde indivíduos têm habilidades, quando eles estão em estado alterado de consciência, o indivíduo que nunca jogou capoeira, ele pode, através do estado alterado de consciência, através do som, ele pode acessar uma vida passada ou alguma consciência no corpo dele que ele começa a jogar capoeira. Ou ele começa a falar um outro idioma. Então, há várias situações. O trauma pode levar a pessoa a um processo desse, onde ela entra num estado de sonambulismo e catatônico e para-se no tempo, né? Então, há vários casos e várias situações onde isso é muito interessante a se estudar, não só como fenômeno, mas como ferramenta para auxílio, não só para a pessoa, mas para todos aqueles que estão à volta dela e para que ele também possa auxiliar a todos aqueles que ele pode resgatar e transmitir, né, essa comunicação que o plano espiritual pode fazer através dele, na verdade. Queria só, para concluir esse assunto, pegar o gancho da Fran, porque eu sempre insisto com vocês aqui nas minhas falas que me preocupo muito com o aspecto prático, a aplicação prática que a gente usa. E a Fran trouxe aqui uma questão que, a meu ver, é fundamental, que é a questão de se perguntar para que eu estou passando por aquilo e não por quê, né? Na verdade, essa é a pergunta correta, ou pelo menos, se não for a pergunta correta, para que é a mais importante. Para que eu estou passando por isso? E nessa linha, eu só gostaria de lembrar vocês que a gente precisa ter a consciência e lembrar disso sempre quando a gente estiver nessa situação. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Deus não pune, Deus educa. Então, por mais difícil, por mais dolorosa que seja a situação, é uma situação para a nossa educação. Ela é pedagógica, para nos ensinar. Não é punição. Mas muita gente diria o seguinte: mas eu sinto isso como uma punição, eu estou sentindo. Mas a punição não vem de Deus.
A punição vem na nossa própria consciência. É a nossa consciência que cobra. Quando a gente entende que errou, se conscientiza que errou, a punição que vem da nossa consciência e não de Deus. Ok? Sempre a gente vai completando. Na questão de, o que a gente pode fazer no estado de uma pessoa que esteja sonambúlica? A gente, como o Nicolau falou, deu certo. A solução seria buscar trabalhar para o bem, como o Adriano disse, buscar o serviço. Mas aí, na mesma linha do Nivaldo, que eu também sou prática, é o seguinte: o que a gente faz ali na hora? Você tem uma criança que está sonambúlica em casa, ou um adulto que seja. O que faz? Como é que lida? Né? Não, o Adriano é psicólogo, eu não, mas eu penso no sentido de a gente pensar na parte prática, o maior cuidado. Então, assim, não é para gritar, não é para tentar acordar, é cuidar. Aquilo que a Adriana falou. Ele falou cuidado no sentido de a pessoa ir para uma casa espírita para poder ser cuidado, ser acolhido, trabalhar num lugar protegido. E no sentido de uma casa residência, então a pessoa vai ter que ficar atenta e proteger também. Porque nesse estado, como eu disse antes, a criança ou a pessoa, ela não está registrando o exterior. Então, ela pode, por exemplo, sei lá, de repente pegar um objeto cortante, se machucar, né? Então, é uma coisa a ser muito cuidado. E não pense também que a gente vá falar, não, olha, só na casa espírita que resolve. Então, vamos procurar profissionais qualificados que já tenham estudado o assunto para nos orientar. Então, se alguém tem alguém na família, conhece alguém que tenha um caso de sonambulismo, vamos procurar ajuda especializada, né? Porque tudo se completa. Como eu disse aqui antes no começo, estava conversando com todo mundo. Nós aqui no Centro Espírita Simplesmente Amor, nós estamos aqui para servir como trabalhadores, para aprender também juntos, todos juntos. E a gente aqui não vai dispensar nunca, jamais, o concurso de nada que existe, de tudo que existe no plano material. Então, se a gente está passando por alguma doença física, então a gente vai buscar o tratamento físico, sim. A gente vai buscar o fortalecimento e o tratamento espiritual? Sim, também. Mas a gente não pode dispensar o mundo que a gente vive. Esse é o plano que nós estamos. E nós não estamos aqui por acaso. Então, no caso de alguém que tem alguém, conheça alguém que passe por essa questão de sonambulismo, as duas coisas. Se a pessoa não simpatiza, professa o espiritismo e tal, ok, tudo certo, né? Porém, não dispense uma ajuda especializada. Porque se Deus permitiu que nós, seres humanos, nos desenvolvêssemos a ponto de nos especializar e já atingirmos um grau de conhecimento que possa ser aplicado em benefício, então nós vamos utilizar isso. Tá? E a gente tem que ser nesse sentido. A ciência existe para a gente se utilizar dela. A ciência também não veio por acaso. Né? Não foram desenvolvidas técnicas, medicações à toa, por acaso. É para a gente utilizar assim. E mesmo, falando em termos de religião, não é só na casa espírita que você pode educar uma mediunidade. Em qualquer religião você pode fazer isso. Né? Nós não temos que forçar ninguém a vir e conversar sobre espíritos, a paz, nada disso. Né? Se a pessoa se sente bem dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, evangélica, ótimo. O importante é que ela se predisponha a ajudar o seu próximo. Né? E às vezes o próximo está muito próximo, o próximo está dentro de casa. Às vezes não, sempre, né? Mas para conseguir vencer aquela barreira da família, é necessário que a pessoa se equilibre um pouquinho. Ela vai se equilibrar como?
Se equilibrar num trabalho é, fraterno numa igreja, num grupo de jovens, ou, ou de auxílio qualquer, numa igreja evangélica, enfim, ou um trabalho do centro espírita, né? Ou numa casa de umbanda, não importa, não importa. O importante é que doação de si, sem querer nada em troca, só pensando em ajudar. Esse é o melhor remédio. E a gente começa a se equilibrar daí, para aí começarmos a fazer os nossos resgates principais, que são dentro da família, né? Lembrando que o conhecimento e o estudo é fundamental. Toda religião é boa. É importante que as pessoas fiquem atentas. E elas também usarem o próprio interesse, livre-arbítrio, conhecimento, para poder seguir aquilo que a religião se propõe. A religião é cristã, então vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou o amor, não ensinou ódio, não ensinou briga, não ensinou desrespeito. Né? Então, assim, ensinou que a gente está na comunidade. É importante a gente ter sempre esse cuidado. Instituições, a gente precisa também ficar atento, não entrar no fanatismo. Né? Bem, nessa questão que eu tinha acabado de ler, existe uma observação, e essa observação geralmente é apresentada no Livro dos Espíritos com uma letra um pouco diferente. Isso significa uma observação que Kardec apôs após a resposta dos Espíritos. Tá? Então, os Espíritos tinham respondido na questão, foi a pergunta foi feita. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? Como ele pode falar coisas que ele ignora no estado de vigília, né? E que estão, às vezes, acima da sua capacidade intelectual. Os espíritos tinham respondido que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que a gente reconhece, mas que está adormecido e porque o invólucro é imperfeito, ele não consegue manifestar no estado de vigília. E aqui, Kardec acrescenta: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Quando o sonâmbulo responde assim, dizem-me que diga, ou ele diz, proíbem-me de dizer tal coisa. Aí, neste último caso, Kardec faz uma observação importante. Neste último caso, quando o sonâmbulo diz, estão me proibindo de dizer alguma coisa, ele diz, neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Então, assim, não é? Então, assim, pode acontecer, né? Então, se o Kardec fez a pergunta, vocês se lembram? Já estudaram modernamente. Kardec era extremamente rigoroso no buscar o conhecimento e de trazer as coisas da forma o mais claras possíveis. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pensar em todas as perguntas que ocorressem e fazer essas perguntas para os espíritos. Obviamente, vocês sabem, não era só para um médium, outro, enfim. Ele tinha todo aquele método dele. Aí ele fazia perguntas sobre casos de sonambulismo. A gente, pelo menos eu, não sei vocês, mas hoje em dia eu não conheço nenhum caso de sonambulismo. A gente sabe aqui que uma pessoa apareceu na semana passada, na família dela tinha. Então, obviamente, existe sim, né? É que não é muito divulgado. Eu imagino que na época de Kardec existia mais
frequência, ou se não existisse mais frequência, pelo menos ele tinha conhecimento dos casos que aconteciam. E aconteciam também no sentido de que pessoas entravam nesse transe, nessa crise, nesse transe sonambúlico, e eles, inclusive, atuavam no sentido de fazer prescrição de receitas médicas. E na hora que eles falavam, o espírito daquele que está dentro do transe do sonambulismo, ele diz aqui, tem uma clarividência. Quem que vê? É a alma dele que está vendo. Então, ele tem aquele estado que ele consegue detectar a pessoa está com alguma doença, tá? Quer dizer, ele vê o mal, ele vê uma doença, né? Ele ver, sei lá, que a pessoa está com algum problema no estômago. E aí, o outro espírito fala para ele qual que seria o remédio, e ele prescreve, né? E aí, o que ele diz? Outras vezes, isso se dá quando eles, Kardec deixa claro isso, e algumas vezes o sonâmbulo dizia, eles estão me dizendo para dizer isso. Então, é um outro espírito que está falando para ele prescrever esse remédio X. Não, ele está dizendo que eu não posso dizer o que é. Se a pessoa, aí o Kardec diz, cuidado se a pessoa insistir em saber aquela informação que está sendo negada. Porque se insistir, como é uma atuação de outros espíritos com relação àquele que está sonambúlico, pode ser que algum outro espírito leviano se faça e fala que não é o certo. Então, não é um tema simples, vocês concordam? Eu acho. O espírito sonâmbulo, ou a pessoa sonâmbula, é um médium inconsciente. É um médium inconsciente. Né? Então, ele não sabe o que está acontecendo e ele está dando a comunicação, ele está falando o que ele vê e tudo. Então, aí o perigo, né? Ele diz assim, não, mas eu não posso falar isso. Aí quem está do lado, não, mas conta. Estão dizendo que não. Está dizendo que pode falar. Esse do lado que pede para contar, não, é ninguém está preocupado, não. Aí a chance de vir um outro espírito leviano, brincalhão, porque a gente, quando desencarna, nós não mudamos. Não. Para a gente mudar, melhorar o plano espiritual, às vezes demora mais de 100 anos. Né? Então, o que nós somos aqui, nós somos lá. A única diferença é que lá estamos só com o corpo perispiritual. E aqui, além do corpo perispiritual, a gente ainda tem esse corpo aqui. Né? Então, assim como tem gente brincalhona aqui, gente de má fé e tudo, né? Quantas vezes a pessoa de boa fé vai, encontra seus problemas, vai se abrindo com todo mundo, aí pega alguém de má fé e começa a explorar, a abusar, dar ideia errada para aquela pessoa e tudo mais. Então, a mesma coisa lá de lá, com mais frequência ainda. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado. O apóstolo João, o evangelista, ele dizia, quando estava velhinho, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas primeiro provai se aquele espírito vem de Deus. Né? Acho que é Dolores que comenta aqui, né? Se houve uma coisa, ou vem uma ideia na sua cabeça, pergunte para si mesmo, isso é de Deus? Por quê? Nós temos muitas intuições. A intuição pode ser uma boa intuição, mas pode ser a intuição de quem estava passando ali, ó. Estava passando ali, opa, peraí, deixa eu aproveitar. O Adriano quer falar, mas só para completar isso que você falou. É o mesmo se dá quando a gente tem aqui, não é que é o mesmo se dá, vamos me corrigir. Uma outra forma de a gente pensar. A gente tem aqui as reuniões mediúnicas e a gente tem a manifestação daqueles espíritos que às vezes estão acompanhando, né, a gente, aí eles vão terem a oportunidade de se manifestar através dos médiuns. E, como a gente já teve pergunta aqui de amigos, então a gente vai, ouve esses espíritos e aí os trabalhadores estão ali conversando, acolhendo e tal, conversam com eles e tudo, mas alguns aceitam ajuda, outros não. E aí o que acontece com aqueles que não aceitam ajuda?
Eles vão voltar para casa com quem eles vieram? Podem voltar. Vai depender muito da forma como nós também nos colocamos, né? Então, aquilo que o Nicolau falou agora, a gente vai permitindo, vamos dizer assim, de acordo com a nossa condição. Então, o que a gente precisa sempre estar muito atento? Como lá no Evangelho de Jesus. Vigiai e orai. Em Lucas está exatamente nessa ordem. Vigiai, vigiai e orai. Então, a gente precisa estar sempre muito atento. Por quê? Porque sempre haverá aqueles que vão querer se aproveitar e vão nos acompanhar, nos trazer ideias equivocadas, né? É de Deus? Como a gente acabou de dizer, toda religião é boa, no sentido de que se ela segue os ensinamentos que Jesus nos trouxe, como é o caso das religiões cristãs, né? Então, é de Deus? É aquilo que Jesus ensinou? Sabe? Então, basicamente é isso que a gente busca ficar muito atento aqui. Fala, Adriano, o que você está dizendo? Falar sobre as questões da religião mesmo. Exemplo, temos aí Padre Pio, que está à nossa porta, que era um fenômeno de mediunidade, né? No processo, de vários processos ele tinha, vários fenômenos. Então, assim, e era um padre, tá dentro da Igreja Católica. Assim como a Igreja Evangélica, tem as pessoas que falam em línguas, é, e dentro das religiões afro-brasileiras também tem todo um processo onde as pessoas também entram num processo de mediunidade, de incorporação, e a maioria que acaba tendo ali são. Fugiu a palavra agora. São, são pessoas sonâmbulas, muitas vezes, né? Que acabam buscando a Umbanda ou a questão do Candomblé para auxiliar nessa dificuldade, né? Porque é um sofrimento para a família, né? Ter uma pessoa, ter uma criança que ela pode abrir a porta, ela pode ligar o fogo, ela pode se queimar, ela pode se cortar, ela pode. É um sofrimento para toda a família. Uma pessoa, uma criança ou um membro da família que tem processos mediúnicos é um aprendizado para a família inteira. É uma situação onde não só a pessoa, o médium passa, mas todos aqueles que estão à sua volta, todos aqueles passam por uma grande prova também. E isso é muito forte. É, e quando você busca, através da religião, esse conforto, tem a ciência, sem dúvida. Eu sou psicólogo, então, assim, não posso descartar a questão da ciência, porque estaria contra a minha própria profissão. Mas tem, hoje, buscamos tanta questão de resultados rápidos, né? De resultados. A nossa urgência ela é muito grande. Nós não buscamos esse conhecimento e esse desenvolvimento espiritual, né? É, muitas vezes o médium chega no centro espírita porque ele não sabe como lidar com aquela mediunidade, ou ele entra no lugar, se sente mal, ou ouve vozes, ou não consegue dormir porque ele fica ouvindo coisas, e esse já é um problema, ele já vem com um pacote completo. A diferença é que ele é um médium que está totalmente em desequilíbrio, né? E desequilíbrio muitas vezes emocional, espiritual e físico. E essa base é extremamente importante para que nós possamos acolher esse ser e ter também como referência eu fico pensando sobre a questão se temos poucos sonâmbulos, né? É, na época de Kardec não tinha-se tanta forma. Imagine que naquela época ali era tava a Igreja Católica que acabava dominando toda a questão da Europa, né? Então, não tinha muita abertura para a questão da mediunidade. Hoje vivemos uma forma.
de expressão sobre religião muito mais aberta do que naquela época. Então, não só as religiões espíritas, que espírita não é só a pessoa que segue a linha de Kardec, né? Espíritas somos todos que acreditamos em espíritos, acreditamos em vidas passadas, acreditamos em processos que a gente não compreende nessa vida, mas que muitas vezes é um conforto que tivemos uma vida passada ou situações que precisamos melhorar, de evolução do espírito que acreditam em reencarnação. Então, dentro desse processo, é extremamente importante a gente observar que hoje a religião tem mais abertura. É lógico, tem algumas que sempre são mais radicais, né? Mas também não deixam de ter essa sensibilidade mediúnica. A diferença é que muitas vezes eles acreditam que fala com a língua dos anjos, ou ele fala com os anjos ou com o Espírito Santo, mas na verdade são todos Espíritos Santos ali, né? Que traz dentro desse processo da mediunidade e religiosidade o conforto, o acolhimento e principalmente o conhecimento. Quando você busca compreender e não só segue, quando você busca entender, quando você questiona e tem respostas, aquilo te conforta. Não é não. Não é um cala a boca, né? Você tem que fazer assim e cala a boca. Aí o fanatismo, que também é uma doença, muitas vezes um processo até obsessivo, leva a gente a sermos irmãos perdidos na ignorância, encarnados. Então, é essa consciência que eu queria trazer e dividir com vocês um pouco. Bem esclarecedor, né? Acho que a gente pode ficar por aqui. Tá bom? E então nós vamos hoje encerrar. A próxima terça-feira é a quarta terça-feira do mês, e como eu disse, é o dia do tratamento espiritual. Então, é esse dia em que os nossos amigos perdidos na ignorância, ou popularmente obsessores, têm a possibilidade de se manifestar, de ser ouvido e, se quiser, aceitar ajuda. E nós estamos aqui para isso. Lembrando sempre que todos que vêm aqui não só estão sendo cuidados, tratados, todos nós encarnados, os desencarnados também, e ao mesmo tempo nós também estamos doando a nossa disposição, a nossa energia, a nossa educação. Nós somos o tempo inteiro receptores e doadores, desde que a gente tenha sempre no coração a boa vontade. É isso que Jesus veio nos ensinar. Então, eu vou perguntar alguém que vai fazer oração de ensinamento. Então, assim. Eu praticamente sou professão. Então, mais uma vez, nós agradecemos, Senhor. Deus, Pai, por amor, por misericórdia, por a bondade. Agradecemos profundamente por essa oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos, de nos irmanarmos e de nos colocarmos sempre à disposição do plano espiritual que nos traz, que nos envolve em amor, que nos traz alegria, que nos traz esclarecimentos e que nos auxilia a caminhar nessa estrada de hoje. Que a nossa semana seja de paz, que o nosso coração fique o mais tranquilo possível, que todos nos lembremos que nunca estamos sós, que sempre temos amigos espirituais que nos querem bem, que sempre vão nos auxiliar e nos ajudar a caminhar com passo firme, com muita coragem, com muita força, com muita fé. Jesus, Mestre amigo,
Gratidão por a sua bondade. Pai nosso que Estás estás no no céu, céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. nossa planeta.